Olá, se você não me conhece, sou Meire J. Costa. Hoje eu vou trazer para você um pouquinho da informação do que está acontecendo do lado de lá na espiritualidade, tá? Mas eu quero deixar claro algumas coisas. Primeiro, essas informações que eu trago são através das minhas projeções astrais. Para quem não sabe, projeção astral é uma saída extracorpórea lúcida. Enquanto eu estou dormindo, eu saio e consigo visualizar o plano astral, tá? Outra coisa, gente, tudo que eu falar aqui, se você não concorda, não tem problema. Você pode parar de assistir o vídeo, não precisa ficar discutindo, sabe? Porque a ideia não é essa, trazer essa energia ruim. Então eu peço também para você que me segue, que você conseguiu compreender o que eu trouxe para você. Se alguém, por um acaso, colocar algum comentário desrespeitoso ou alguma bobeira aí no chat, aí nos comentários mesmo, não discuta, pode deixar porque eu passo batida, tá? Não tem problema nenhum. Então, é o que eu sempre friso isso, porque vocês vão até entender que as informações que eu vou trazer agora para vocês, uma das orientações é justamente a gente não entrar nessa vibe de energia ruim, de discussão, nada disso, tá bom? Bom, quem está me acompanhando aí sabe que eu tô na semana de lançamento, então achei que eu tivesse cansada, né? Essa semana eu lancei o meu curso Projeção Astral 2.0, tá bem legal, até quem acompanhou as aulas aí, eu espero que vocês tenham gostado. Foram 3 aulas e assim nós tivemos ainda bem picos mesmo de audiência. Teve aula de quando a gente fechar, a gente já tinha mais de 3.000 visualizações. Então foram 3 aulas seguidas. E isso realmente desgasta a gente um pouquinho energeticamente, né? Engraçado que as reuniões online, elas desgastam muito mais o palestrante energeticamente do que as presenciais. Porque se eu tivesse com 3.000 pessoas dentro de um recinto fechado, dentro de um auditório, por exemplo, né? A nossa energia estaria circulando, todo mundo estaria se equalizando ali dentro, mesmo que eu estivesse sozinha no palco, falando para 3.000 pessoas. Quando a gente está do lado de cá falando para um público grande e ao vivo, é por isso que é melhor fazer o gravado, que não desgasta tanto, mas ao vivo eu tô com a atenção focada em mim de mais de 3.000 pessoas. Isso é conexão de mente com mente. E aí, muitas vezes, eu não tenho essa troca ao meu redor, né? Esse intercâmbio energético. E aí eu acabo sendo um pouquinho sugada, vamos dizer assim, fico cansada energeticamente. Isso acontece com a maioria dos palestrantes, pessoas que fazem palestras, que fazem eventos ao vivo, principalmente agora pela internet. Eu já conversei com alguns e sentiram essa diferença. Só um adendozinho para vocês entenderem. E aí, o que aconteceu? Como eu vim dessas 3 super aulas aí que eu fiz durante a semana, foi terça, quarta e quinta, né? Na sexta-feira, ontem, hoje é sábado, eu não consegui me manter acordada. Gente, foi o dia inteiro praticamente dormindo, mas era um sono incontrolável. Aí eu também achei que pudesse ter sido do eclipse, que teve eclipse de quinta para sexta, né? Eu disse, bom, de repente foi aí, tô eclipsada, até fiz um shortzinho aí também, coloquei, né? Pode ter sido por conta do desgaste do lançamento do curso, também toda aquela expectativa, mas eu disse, bom, alguma coisa aconteceu. Mas o fato é que durante o dia, eu dormi várias vezes, acordava com muito sono, dormia de novo, e eu acordava com a sensação, praticamente a certeza que eu tinha saído do corpo, mas eu não estava conseguindo lembrar, não estava conseguindo rememorar nada, nada. Aí essa noite, eu até custei um pouquinho a dormir, porque como eu tinha dormido o dia inteiro, eu tinha algumas coisas para acertar, fui dormir por volta da meia-noite. E aí, logo, um pouquinho antes de eu adormecer, eu já senti o repuxão. Eu digo, opa, vou sair, agora eu quero sair, tô descansada, eu quero sair bem lúcida, eu quero saber o que está acontecendo, né? Mas não foi nem preciso eu pensar muito nisso, porque mal eu adormeci, eu já estava com a presença dos meus amigos próximo, não vi a minha saída assim do corpo, aquela saída clássica, né, da projeção astral, de você ver corpo, nada disso. Eu já estava próxima desses amigos, era um grupo de amigos, na verdade. Eu estava com 4 pessoas, 4 espíritos, seres, que na verdade, esses meus amigos, eu tenho certeza também que eles não são
vamos dizer assim, humanos, eles têm forma humanoide, mas eles não são terráqueos, eles não são da Terra, tá? E por que eu falo isso? Porque tinha até um certo tempo que eu não via eles assim tão claramente. E eles têm os olhos azuis, são aqueles que de vez em quando se encontram comigo, que os olhos deles me chamam muita atenção, né? Eles têm os olhos azuis faiscantes, que eu falo. E aí eu fiquei muito feliz de já estar junto deles, e na mesma hora que eu consegui sair, é muito engraçado o processo da projeção. Quando você está muito lúcido, parece que você lembra tudo, até da projeção anterior. Aquilo que eu não estava conseguindo ontem rememorar, no momento que eu saí e que encontrei com eles, eu lembrei rapidinho o que eu estava fazendo no dia anterior e por que eu estava tão cansada. Olha só, tudo que eu vou contar para vocês agora e tudo que eu falar, eu sei que vai bater em alguns. Essas pessoas que se sentirem assim tocadas pelo que eu estou falando, faça, se você sentir, se o seu coração disser assim, eu tô nessa, tá? Faça direitinho, siga as orientações que eu vou dar daqui para frente, tá bom? Vou tentar ser bem clara com vocês, não é para assustar, não é para apavorar, mas é preciso ser dito. Isso me foi falado com todas as palavras ontem, que eu preciso fazer esse trabalho com vocês. Aliás, eu já venho fazendo, mas é preciso que isso fique cada vez muito mais claro do que está sendo feito. Bom, a espiritualidade, eu já falei para vocês que nós temos diversos grupos na espiritualidade. Quando a gente fala espiritualidade, a gente está se referindo a egrégoras diversas. Então, essa rapaziada que eu trabalho junto com eles e que eu creio que eu já vim trabalhando, já venho trabalhando em diversas encarnações e até mesmo fora desse planeta, né? Eu faço parte desse grupo com eles. Eu já falei para vocês, engraçado que ontem mesmo eu gravei alguns shortzinhos, eu estava super sem inspiração. Eu vou colocar alguns ainda aí, hoje, durante o dia. E num deles eu falei que eu estava sentindo a aproximação do meu amigo ET. E ele estava próximo mesmo, tanto que quando eu saí eu vi que eles estavam próximos. Na verdade não é um amigo ET, é pior. Eu tenho um grupo de amigos ETs que não são do planeta e que me acompanham desde menina, tá? Então, ó, se você acabou de ouvir isso, não acredita, acha que eu sou louca varrida, pode pirar. Pode pirar, não, pode picar a mula, pode vazar, pode sair fora, troca o vídeo, não precisa ficar agredindo ninguém. Se essa mulher aí tá louca, pronto, pula o vídeo, tá bom? Quem continuar e quiser ouvir, beleza. É porque eu não quero discussão, porque senão só vai atrapalhar o trabalho que está sendo feito. E aí, o que eu lembrei que eu fiz no dia anterior todo e que vou continuar fazendo e que vocês também vão fazer. A gente está passando por um problema meio complicadinho no nosso planeta. Questões da transição, a gente tem grupos se aproveitando dessa transição para dominar, para continuar dominando, o jogo de interesse político, uma série de coisas, de encarnados e de desencarnados que estão manipulando muitos encarnados. Então, o que também tem nesse momento? Uma rapaziada boa, uma espiritualidade bacana, que são vários grupos. Eu já falei com vocês da Grande Fraternidade Branca. Eu não gosto de nomes assim, porque na verdade esses nomes foram criados por nós. Eles têm outros nomes, eles têm outras designações, mas que não vem ao caso. Eu sei que esse grupo de consciências mais evoluídas, que são altruístas, que já passaram por situações semelhantes lá no planeta deles e que eles estão vendo a situação que a gente está passando aqui, que querem nos ajudar, não é que seja um grupo só, existe um comando maior e vários grupos em várias partes do planeta, de consciências que estão olhando pela América do Sul tem um grupo, especificamente para o Brasil tem outro, alguns países têm um grupo específico para aquele país, alguns países têm dentro do país uma região específica de um grupamento ali para trabalhar. Cada caso é um caso, gente, vai depender do nível de consciência aonde está ancorado ali dentro do planeta, porque nós sabemos, por exemplo, o Brasil foi um país que abraçou muito a religião espírita. Então, a gente tem facilidade de se comunicar
com quem está encarnado, porque muita gente, embora diga assim, eu não acredito em espírito, mas no fundo tem aquela raizinha que acredita. Não importa qual a religião, porque até o evangélico ele acredita no Espírito Santo, que é um espírito também. O umbandista acredita nos guias. Os católicos acreditam nos santos, que são o que também? Espíritos. Então a gente, aqui no Brasil é muito mais fácil a gente trabalhar com isso. É muito mais fácil a gente tentar fazer todo um trabalho de conscientização. Mas esse trabalho é feito em toda a parte do planeta, aonde existir uma consciência que consiga entender que nós não somos só matéria, que nós continuamos do lado de lá, o trabalho é feito. Aonde ainda não tem isso, tem que ser plantada a semente de uma outra forma, tá? Só para que vocês possam entender como é feito mais ou menos o trabalho. Nesse momento, agora, diante dessa confusão toda que o nosso planeta está passando, inclusive geologicamente, por quê? Porque é um período natural, o planeta está passando por um processo natural de transição frequencial. Essa frequência toda, ela afeta todo o movimento das placas tectônicas do nosso planeta. O que isso quer dizer? Que nós vamos ter muitos abalos sísmicos, nós vamos ter muitos vulcões, nós vamos ter muitos terremotos, nós vamos ter... O planeta está em convulsão. Com isso, alguns desencarnes coletivos podem ocorrer. A espiritualidade boa está trabalhando, porque existe tecnologia para isso, eu venho falando com vocês, trabalhando muito para minimizar esse tipo de processo. Então eles têm tecnologia para tentar dissipar, por exemplo, uma energia de um atrito de uma placa tectônica com a outra para que não ocorra um terremoto debaixo de uma cidade superpopulosa. Eles têm como manipular, tentar desviar isso. Mas a gente está falando de fenômenos naturais, natureza, e muitas vezes, com toda a tecnologia que se possua, não tem como a gente ir contra uma força dessa. Não tem muito o que fazer. Então, eles estão trabalhando de qualquer jeito. Aí, todos os recursos possíveis e imaginários, até de outros planetas, eles estão trazendo para minimizar tudo isso. Mas existe também aqueles que querem se aproveitar. Então, a galera boa, além de ter que trabalhar, né, tentando dissipar esse processo natural, ela ainda tem que ficar de olho no que a galera ruim está fazendo. O que eles estão aprontando para se aproveitar dessa situação para ficar cada vez mais no domínio do nosso planeta. E quando a gente fala de domínio, as pessoas dizem, mas qual é o interesse da galera ruim? O que sempre tiveram conosco. Escravidão mental, interesses econômicos, interesses até materiais, muita energia que a gente não tem nem conhecimento é tirada do nosso planeta para aproveitamento deles. Então, são coisas que estão ainda além do nosso conhecimento, tá? Não vamos entrar nesse mérito. Mas o que é importante nesse momento agora? Bom, um dos trabalhos da espiritualidade positiva foi a construção de abrigos subterrâneos. Isso já vem sido feito há muito tempo, porque, volto a falar, como eles possuem tecnologia, eles tinham como prever todo esse processo, que a Terra, a galáxia, o sistema solar estaria se aproximando de um outro astro. Os maias já sabiam disso, gente, porque também esse conhecimento foi passado para eles lá atrás. E que nós passaríamos perto de um outro astro que alteraria todo o nosso campo eletromagnético, que isso afetaria a maneira como o nosso planeta vibra, nós alteraríamos a nossa frequência, por isso que os espíritas vieram com aquela ideia de passar de prova e expiação para regeneração, porque a gente vai dar um salto na faixa frequencial. E quando ocorre também esses saltos, tudo que está em cima do planeta passa a reverberar de acordo com a nossa nova frequência. O que não está mais dentro dessa faixa, por lei natural, ela é repelida para fora. Por isso que estão falando que o umbral está sendo esvaziado. Processo natural também, porque o planeta já tem horas que dá um pico, estabiliza numa frequência mais alta, então aqueles seres que vibram numa frequência muito abaixo, torna-se incompatível para esse orbe, então eles são afastados, são repelidos. Gente, é tudo coisa natural, tá? Lógico que tem ação, o processo em si é natural, mas existem consciências tanto boas quanto ruins
as boas tentando que a gente sofra menos com esse processo e as ruins tentando tirar proveito de tudo isso. Fui clara até aqui? Tá, beleza. Aí o que tem a questão das projeções? Nesse momento, eu falei para vocês que a espiritualidade boa construiu verdadeiros abrigos subterrâneos. Nós temos colônias espirituais que vibram numa dimensão. Eu não gosto muito de falar dimensão, não, até fico gaguejando. Que na verdade, essas colônias elas estão trabalhando numa frequência que a gente não consegue enxergar. Tá, talvez para que vocês possam entender, estão numa outra dimensão, estão acima dessa daqui. Na verdade, elas estão no mesmo plano que nós, assim como as intraterrenas também. Porém, a matéria delas vibra numa frequência que a gente não consegue visualizar. E isso é bem entendido como as ondas do celular, as ondas do rádio que estão passando aqui, ó, na nossa cara e a gente não consegue ver. Exatamente nesse momento, eu estou falando com vocês, olha as ondas aí do celular, tudo, e a gente não consegue visualizar. E estão aqui nesse plano, só para que vocês consigam entender. Mas daí a gente fala de outra dimensão que talvez fique mais fácil a gente entender que são fantasmas, espíritos que estão... Mas na verdade eles estão aqui conosco. E a gente é que não visualiza. Principalmente esses irmãos do espaço, tá? Esses seres que não são do nosso planeta, que vêm de outro planeta para nos auxiliar. Eles estão aqui e eles já estão aqui presentes há muito tempo. Só que vibrando numa frequência superior a que os nossos olhos veem. Os nossos cães talvez vejam, os nossos gatos também. Tá? Mas isso é outro papo. E o que eles estão fazendo? Eles construíram esses abrigos porque dentro de todo esse processo que está acontecendo conosco e que já aconteceu com várias raças em outras galáxias, em outros quadrantes do universo, diante da experiência que eles têm, eles disseram, bom, a gente pode, de repente, é lógico que a gente vai deixar o planeta se destruir, se autodestruir por causa dessa briga toda. A raça humana ainda não está num padrão consciencial elevado, de forma que possa entender o que a gente falar. A gente ainda precisa da religião. Te garanto que se descer uma nave agora e explicar isso, tudo que eu estou explicando para vocês, corre o risco de mandarem bombas, metralharem, jogar uma bomba atômica na nave. Então, agora, se aparecer uma visão da Virgem Maria lá no monte não sei o que, falando isso tudo, vai ficar todo mundo de joelho, agradecendo. Entenderam o que eu tô falando? O nosso nível ainda de compreensão é esse, não tem jeito. A maioria de nós ainda pensa assim. E isso não tem nada de errado. Eu também não tô falando que é nível mesmo da nossa raça. A gente ainda tá assim, tem que... É aos pouquinhos mesmo a evolução. E a espiritualidade sabe disso. E outra coisa, não se pode interferir. Eu venho falando para vocês que quanto mais evoluída a raça, quanto mais evoluída a consciência, mais ela respeita o nosso livre-arbítrio, menos ela manipula a gente para que a gente tome decisões que eles querem. Eles colocam as opções para gente, para que nós tomemos as nossas decisões. Gente, a gente só cresce, só evolui através do livre-arbítrio. É assim que uma humanidade, uma raça evolui. E a espiritualidade negativa sabe disso, é por isso que nos manipula. Enquanto formos manipulados, nós não temos evolução verdadeira. A gente é escravizado e age como manada, tá? Então, a gente viu que o efeito manada está funcionando muito bem, tanto que eles testaram agora. Isso tudo que a gente passou nesses 2 últimos anos foi teste. E a galera positiva, a galera que briga pelo livre-arbítrio, está muito preocupada com o rumo da prosa. Porque nós não estamos fazendo boas escolhas. A gente está agindo pelo medo. A gente ainda está sendo manipulado. E isso acontece desde o princípio da nossa civilização, quando foi preciso colocar a figura de um Deus punitivo. Vocês vão fazer isso porque senão Deus vem e castiga e vinha fogo dos céus e não sei o quê. Gente, isso eram os nossos irmãos extraterrestres, alguns da galera negativa, manipulando para que nós ficássemos, nos transformássemos no que a gente se transformou aí esses anos todos, tá? Então agora, o que está sendo feito? Diante da preocupação deles com isso tudo que está acontecendo, alguns estão sendo, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu fui orientada durante a minha projeção dessa noite, eu tenho que ser o mais franca possível com vocês.
alguns estão sendo realmente escolhidos. Como a gente está sendo escolhido? Na base da amizade, do conhecimento, normalmente como seria aqui, ok? Só que tem uma diferença. Aqui, quando a gente escolhe aqui, é lógico que a gente vai pela nossa amizade, a gente vai falando com as pessoas que a gente conhece, né, tal. Mas, dependendo do nível que você tem, isso não importa. Se você, vamos criar uma hipótese. Fisicamente, um camarada cheio da grana, um multimilionário desse, cria um foguete que dá para carregar 200 pessoas para tirar daqui do planeta. O planeta vai explodir. Quem vai nesse foguete? Todos os amigos dele, não é isso? Ele vai se importar, é lógico que ele vai fazer uma escolha dentro daquelas pessoas que ele gosta. Mas acaba que ele não tá vendo se o camarada é egoísta, se o camarada é isso, ele não vê a pessoa energeticamente. Ele vai pelo afeto, pelo carinho, pelo conhecimento, ele vai botar as 200 pessoas que ele escolheu no foguete. Infelizmente só tem vaga para 200, o resto que se dane, o planeta vai explodir. Não seria isso que aconteceria? Então, o que a espiritualidade agora está querendo formar? Uma rede para, no caso de haver uma necessidade de uma evacuação do planeta ou de uma, vamos dizer assim, uma fuga para um abrigo desses que foram criados, a gente tem uma rede de pessoas que pelo menos tem mais ou menos o mesmo nível consciencial, pode não ter igual, mas está mais ou menos no mesmo padrão, pensa mais ou menos da mesma forma, para formar essa rede no caso de ser preciso criar uma nova civilização na Terra. Oi, eu sei que muita gente vai dizer, ela pirou. Bom, acredite se quiser, é isso que me foi passado, isso não é para criar pânico, eu estou falando se for necessário, eles estão querendo criar essa rede. Essa rede vai ser criada em vários pontos do planeta, não seremos só nós aqui no Brasil ou no Rio de Janeiro, vai ter núcleos, é o que eu falei para vocês lá no começo, cada país tem um comando maior, que tem outros comandos nas cidades. Não sei se são todas as cidades brasileiras, mas várias cidades brasileiras, e muitas são cidades satélites, que aí puxa das pequenininhas, e eu vou mostrar para você como vai ser feita essa rede. Por que eu ontem fiquei dormindo o dia todo e acordada do lado de lá trabalhando, e eu fui entender que trabalho eu estou fazendo, e que muitos projetores vão fazer também. Esse trabalho que está sendo feito agora, antes a galera fazia, a espiritualidade vinha pegar uns projetores para que a gente fosse tratado ou tratasse de pessoas à noite. A maioria de nós, durante a noite, porque estava pegando as pessoas que estavam saindo, estavam fora do corpo também, porque estavam dormindo. Então o corpo astral se desprende, mesmo que elas não estivessem lúcidas. Todo um tratamento estava sendo feito no corpo astral, fora do corpo físico. Foi todo um trabalho energético que muitos receberam, nós projetores recebemos, e muitos que nem são projetores receberam também. E receberam até muitos já dentro da nossa rede de amizade. Eu vou tratar minha filha, aí eu vou tratar a minha mãe, eu vou tratar o meu pai, as pessoas que eu conheço, que eu sei que estava precisando, eu comecei a tratar. Do mesmo jeito que os outros projetores todos e outras pessoas que estavam saindo lucidamente começaram a tratar as suas pessoas queridas também. Todo um trabalho feito à noite, porque era preciso primeiro fazer esse tipo de tratamento, vamos dizer assim, energético, no corpo astral. Era um tratamento mais sutil, precisava ser feito no corpo sutilizado. Beleza, essas foram as primeiras sementes a serem plantadas. Essas pessoas que receberam esse tratamento, a galera do lado de lá nos identificou. Uma das minhas aulas eu falei dessa identificação porque eu recebi essa aula total alguns meses atrás, falando da identificação, nossa identificação energética, como a gente é visualizado, identificado, escolhido, vamos dizer assim, pela espiritualidade. É a minha segunda aula que tá aí ainda, e vai ficar uma semana só, tá aí no canal do YouTube, tá? É a segunda aula que eu dei essa semana, falando de como a gente se reconhece energeticamente. Então, se você quiser saber detalhes, vai lá ver.
Aí nós fomos identificados por esse grupo que está fazendo esse trabalho de reconhecimento. Beleza. Agora vem a segunda parte. A gente precisa tratar as pessoas em estado de vigília, enquanto o seu perispírito, seu corpo astral, está acoplado nesse corpo físico. Por quê? Porque muita informação, muita coisa que foi feita no corpo astral também, a espiritualidade viu isso, me foi falado nessa projeção que eu tive agora pela madrugada, que o que estava acontecendo? Quando as pessoas voltavam para o seu corpo físico, elas ainda não estavam com um grau de lucidez muito lá fora, e não tem como a gente interferir nisso, porque vai mexer no livre-arbítrio, não tem como, não pode, não se deve fazer isso, tá? Quando elas voltavam para o corpo físico, muitas esqueciam, apagavam o tratamento que tinha sido feito, até energeticamente, porque a personalidade daqui, o ego, tudo, embotava todo o trabalho que tinha sido feito. O que é trabalho orgânico, em termos vibracionais, esses foram feitos nesses corpos e beleza. Eles foram realmente modificados. No momento que o corpo astral voltou para o corpo físico, ele voltou com uma nova configuração, vamos dizer assim, de ativação de moléculas, de padrão vibracional de moléculas. Quando você está em corpo astral, foi alterado lá, voltou para cá, a presença do teu corpo astral já trabalhando aqui com a tua consciência acoplada nesse corpo, já reprogramou todo o seu corpo para passar a funcionar no novo padrão vibracional que foi implantado aí. Tá? Esse trabalho foi feito por nós, projetores, em princípio, e depois aqueles que estavam lúcidos começaram a fazer nas outras pessoas queridas deles também, que eles achavam que deveria ser feito esse trabalho. Alguns deu certo, houve uma modificação significativa de padrão comportamental, mudança de atitude, mudança de visão. Essa questão da gente ter ficado esse tempo todo um pouquinho trancado em casa ajudou muito a fazer todo esse trabalho nas pessoas. Muitas pessoas puderam ficar mais tempo em casa dormindo também. Então, a gente vem trabalhando nisso já, pelo menos nesses 2 últimos anos. Só que o que a gente percebeu? Algumas pessoas não conseguiram não conseguiram absorver muito bem isso quando trouxe para cá, talvez pela limitação do próprio cérebro físico. Então é necessário fazer essa reprogramação com a pessoa em vigília. E aí entra nosso trabalho de projetor, que temos que dormir durante o dia para poder fazer esse trabalho nas pessoas que estão acordadas. Aí outro detalhe importante. Agora tem que prestar atenção, presta atenção nisso. As pessoas que foram... Lembra que eu venho falando de apito no ouvido? Gente, o apito é assim, ó. Aí some, tá? É isso. É esse apito que eu tô falando. Não é estalido, não é nada. É você tá muito bem, de repente você faz... fininho, assim, e some. É um tinido que faz assim... É uma frequência, essa é a frequência que foi implantada na gente, tá? Isso também me foi tudo falado minuciosamente ontem, então presta atenção. Algumas pessoas passaram a sentir esse twin de uns tempos para cá, que eu vi que também muita gente começou a me perguntar. Lembra que eu tô falando que a gente está numa rede. Vocês estão me assistindo, vocês estão na minha rede de amizade, tá? Qualquer pessoa que caiu agora aqui nesse vídeo, que tá na minha rede de amizade. Então, você pode ter sido já modificado. Por quê? Porque eu já modifiquei algumas pessoas, essas pessoas, se elas estiverem lúcidas, modificaram outras que modificaram. É uma rede. Deu para alcançar? Então, preste atenção. O que é esse twin agora, nesse momento? E isso era a conexão que estava rolando enquanto a gente estava dormindo. Em corpo astral, você ouvia, isso é uma programação que foi colocada, você ouvia isso, você despertava e você fazia isso com outra pessoa. Você ia lá através de um passe, um mecanismo, uma tecnologia que eles nos ensinam do lado de lá para a gente reprogramar energeticamente, tá? Se você estava sentindo isso, você pode até não recobrar aqui, mas você tem essa condição de fazer. Agora aqui, se você ouvir, enquanto eu estiver falando principalmente,
tá? Se enquanto você estiver assistindo esse vídeo, você ouvir essa frequência, eu peço até que você coloque no comentário eu vou depois até botar um coraçãozinho. Se você sentiu alguma coisa, coloca lá que eu quero até ver quem é a pessoa, tá? Coloca pra mim, só coloca um eu, não tem perigo nenhum. É porque você, no momento que você ouvir isso, pensa nas pessoas que você gostaria de salvar também. Olha só, olha só. É sinal que foi implantado em você, você foi trabalhado já, e você foi trabalhado porque você está no padrão frequencial bacana. Você pode até ter imperfeições, todos nós temos, mas nós fomos avaliados energeticamente dentro daquela frequência. Lembra que eu mostrei? Quem assistiu minha segunda aula vai estar lá. Vibra num padrão que a gente forma um círculo luminoso ao nosso redor, tá? A nossa energia, ela não é difusa, a gente forma um circuito mesmo energético ao nosso redor. É assim que a espiritualidade nos identificou e é assim que a gente começa a identificar as outras pessoas também do lado de lá, aqueles que têm condição de poder trazer coisas boas. É essa rede que a gente está formando, tá? Eu sei que é muito cruel falar isso, gente. Eu sei que é uma coisa muito... Mas é bom que nós não conseguimos visualizar isso no outro. Então não vai ser uma coisa racista, não vai ser nada, porque a gente não tem nem condição de julgar o outro. Por isso, ontem me foi falado que eu poderia sim passar isso para vocês, que eu não estaria disseminando nenhum sectarismo, porque a gente não tem condição, enquanto está aqui encarnado, de visualizar e distinguir as pessoas. Isso vai acontecer quando a gente estiver desdobrado. Em projeção, sim, do lado de lá a gente consegue fazer essa distinção, enquanto a gente está do lado de cá, não. Por isso que não tem esse risco de sectarismo. Mas toda vez que você ouvir esse apito que eu falei, você pensa na pessoa que você gostaria de levar. Faça uma avaliação sincera, olha só, tá? É momento da gente estar formando a rede. Então você pensa, eu queria que a minha mãe fosse, eu queria que a minha irmã fosse, eu queria que meu pai fosse. Pensa nas pessoas, mentaliza elas por nome, tá? Ouviu o coisa, pensa quantas pessoas você gostaria de levar e fala o nome delas. Mentalmente, pensa. Porque você está sendo, nesse momento você está sendo contactado e você está passando, vamos dizer, para o computador geral dessa galera boa, os nomes que você gostaria de salvar, tá? É assim que a gente está formando essa rede. O mais engraçado que acho que uns 2 anos atrás, foi antes dessa confusão toda, eu tive uma projeção que eu acordei e eu contei para a filhota. Eu não contei para vocês, eu contei para a filhota porque justamente naquela época eu achei que era muita viagem da minha cabeça e eu tive uma projeção que eu tinha uma nave espacial muito grande, ia ter uma evacuação, olha só, como é que eu ia contar isso para vocês? Hoje a gente tem condição de contar. E que eu estava na frente de um computador enorme, eu trazia algumas pessoas para essa nave e essas pessoas que eu traziam outras pessoas. Olha só, isso há 2 anos atrás. E eu estava inserindo esses nomes nesse computador, uma tela líquida, de cristal líquido. No momento que eu começava a digitar, eu não precisava nem... Eu digitava o primeiro nome, a pessoa que estava do meu lado pensava, vinha a foto da pessoa e já tinha uma turma para contatar aquela pessoa e trazer para a nave. Isso há uns 2 anos atrás. E aí eu acordei e falei para a filhota, eu digo, caramba, eu sei que eu estava formando uma rede de pessoas. E ela, mãe, tu viajou, legal. Né? E agora veio toda essa informação ontem, na projeção de ontem, veio minuciosamente o que a gente está fazendo. Esse trabalho de segunda-feira que a gente faz, toda segunda-feira eu tenho a conexão já há 2 anos, 2 anos, tudo 2 anos, com um grupo que pelo menos 1000 pessoas fecham comigo toda segunda, 9h30 da noite, em pensamento, em oração. Essa corrente já tem ajudado muita gente. Se fosse uma coisa ruim, eu não receberia tanto feedback. Vocês podem pegar todos os vídeos aí, que fica tudo aí no YouTube. Os comentários são todos abertos para vocês visualizarem, ver quantas pessoas a gente já ajudou com esse trabalho. Então, são pelo menos 1000 pessoas que eu tenho conectadas comigo às segundas-feiras.
Com certeza, todas essas pessoas que estão conectadas comigo, aqueles que vêm fielmente, já sofreram essa transformação, essa mutação aí nos seus corpos perispirituais, tá? Com certeza, é o meu grupo. Gente, do lado de lá, igual aqui, é rede de amizade. Eu formei esse grupo e com certeza vocês já têm condição de trabalhar e se ouviu, você que está aí, principalmente quem faz esse trabalho comigo de segunda-feira, ouviu o apito, pensa nas pessoas que você gostaria de salvar, tá? Pensa. Um grupo tá indo lá para ver se tem condição, por quê? Aí vem a questão de ser o escolhido. Essas pessoas, é lógico que elas têm que estar dentro de uma faixa, um padrão vibracional compatível. Isso não é questão de escolha cruel, né? Que eu até falei, é cruel. Não é, a questão não é ser cruel. Não é uma escolha assim, é questão de compatibilidade energética. Esses abrigos subterrâneos, essas colônias espirituais, as próprias naves, elas trabalham dentro de uma faixa frequencial. Então, tudo que tiver, todos os seres que entrarem nessas colônias, nessas naves, nessas cidades subterrâneas, elas têm que estar dentro dessa faixa frequencial. Então, mesmo até, olha como funciona a rede de amizade. Mesmo que essas pessoas não estejam nessa faixa, a gente vai tentar fazer com que elas fiquem. Aí entra o trabalho dos projetores enquanto essas pessoas estão dormindo, aquele trabalho que a gente começou a fazer lá atrás. A pessoa está dormindo, a gente vai com equipamento, existe um equipamento, uma tecnologia, aonde é feita uma mudança dentro do... Aí essa mudança tem que ser feita no corpo astral, entre o corpo astral e o corpo físico existe o energossoma, o corpo energético, é feita essa transformação ali, tá? Para que quando a pessoa de novo volte para o seu corpo físico, ela proporcione, ela cause essa mudança vibracional no corpo físico. E aí essa mudança vibracional muitas vezes vai transformar essa pessoa comportamentalmente. Muda a forma de pensamento, muda a forma dela tratar os outros, muda a forma até dela se relacionar. Com isso, ela vai aumentando, ela vai melhorando a frequência dela. Esse é o trabalho que está sendo feito, tá? Acreditem ou não. Se você chegou até aqui e ouviu isso tudo e acha que é bobeira, ótimo. Agora, se você ouviu isso tudo e a ficha caiu para você, faz sentido, fica cada vez mais ligado, mais atento em manter o seu padrão frequencial mais alto, tá? Não entre em discussão, não caia na pilha de ficar batendo boca com os outros. Se você sentir que tem uma pessoa tóxica do seu lado que está te fazendo mal, se afasta, tá? Se afasta mesmo, que é para você se preservar. Isso também foi passado muito, é tempo da gente se preservar. Quem foi escolhido tem que se cuidar. E o escolhido, ele tem que se cuidar também porque ele tem condição de trazer mais pessoas. E a gente vai trazer essas pessoas como? Por afinidade. Então, assim, esse grupo está sendo formado, é lógico que eles abriram isso, mas a gente está sendo muito mais monitorado, até porque é um grupo que eles têm essa coisa de... Aconteceu alguma coisa com a nossa civilização, poucos vão ser escolhidos, então que sejam pelo menos melhores pessoas para ser colocado na Arca de Noé, né? Não vamos colocar, senão daqui a pouco tá tudo igual. Então, já que tá havendo essa necessidade, a galera do mal tá manipulando para que realmente exploda o planeta, então vamos tentar fazer de forma que, se houver necessidade da gente resguardar uma parte da população, que sejam pelo menos uma parte bacana. Não é ser santo, ninguém está escolhendo santo, pelo menos pessoas que têm um padrão energético bacana. Aqui ninguém é perfeito, gente. Eles não estão escolhendo os perfeitos. Eles estão escolhendo as pessoas que têm um padrão energético legal e principalmente que seja compatível com a nova frequência. E a gente sabe, que é tudo uma coisa interligada à outra. Para ser compatível com a nova frequência, se você vibra com bons pensamentos, com coisas legais, mais você vai elevando e você vai se tornando mais compatível com essa nova frequência. Dá para entender como funciona? Tá? Isso sem romantismo, sem religiosidade, de uma forma nua e crua. Eu sei que agride alguns, mas é a mais pura verdade.
A gente tem que desatrelar um pouquinho da ideia de que Deus está olhando tudo, está cuidando de tudo, que isso não é verdade, desde que mundo é mundo. Se fosse assim, nós não teríamos tanta desigualdade no nosso planeta. Se Deus tomasse conta de todo mundo, por que que alguns passam fome? Por que que alguns nascem na miséria? Por quê? Uns são privilegiados? Não, nós somos frutos dos nossos esforços, da nossa melhoria, da caminhada que a gente fez, alguma coisa. Tem muita gente também que decaiu, tá? Nem todo mundo que está aqui nesse planeta e que vive numa situação boa, você pode achar, eu vivo numa situação boa, mas de repente você vivia numa muito melhor, num outro planeta, e você acabou decaindo e veio parar aqui. Só que diante dos que estão aqui, você está numa situação um pouquinho melhor. É muito complexo, não dá pra gente julgar, por isso que Jesus falava pra gente não julgar, né? Mas também a gente tem que tirar um pouco aquela fantasia de que Deus está olhando por tudo, não. Lógico, existe uma força acima de tudo, mas ele não está ali tomando conta desses detalhes. Existem consciências abaixo, em diversos graus de inteligência, de altruísmo. Quando a gente. É que eu não gosto de usar a energia do amor, porque muita gente leva para o lado da pieguice, né? Mas realmente, a gente vai ver a escala hierárquica em termos de energia, vamos usar a palavra que eu não tenho outra, do amor. Quanto mais altruísta, mais generoso, com as palavras que a gente possa entender, porque é muito além disso. É uma consciência, mais em nível frequencial, mais alto ela vibra. E mais essa consciência é respeitada quando a gente fala de hierarquia, a gente pensa logo no subalterno. Não, há uma respeitabilidade natural, se é que vocês consigam entender, tá? Então, assim, isso vai funcionando em diversas esferas e nós temos esses grupos que pensam de uma forma mais amorosa, né, dentro do nosso vocabulário, de uma forma mais amorosa, que está trabalhando em prol da nossa civilização. Mas eles não são onipotente, onipresente, onisciente, eles não sabem de tudo. Tanto que quem participa do meu trabalho da segunda-feira, uma das orientações que eu recebi, colocar o nome da pessoa debaixo do copo d'água. Por quê? Porque a espiritualidade que vem, os nossos amigos espirituais, eles vão ler ali qual é o problema, né? Nem sempre eles conseguem alcançar nossa mente, não. Não é assim. É preciso ser feito um trabalho, como foi feito agora, né, de conexão, por isso o apito. Aí você se conecta com eles, com a tecnologia que eles possuem, para eles anexarem aqueles nomes lá dentro do computador deles. Eu também estou usando a palavra computador, mas é outra designação lá. Mas é para que isso tudo, gente, é tecnologia, não é mágica, não é coisa sobrenatural, não é assombração, é tecnologia, conhecimento científico, tá? Que a gente ainda não tem. A gente não chegou nesse ponto, mas é perfeitamente compreensível para a maioria, eu creio, que está aqui comigo, tá? Bom, diante disso não é para ninguém ficar apavorado, dizer, Meire falou que o mundo vai acabar e que estão construindo a Arca de Noé. Não é isso. É um plano B de salvação, vamos dizer assim, tá? A espiritualidade está se organizando mesmo, é melhor do que se acontecer alguma coisa, tá tudo perdido, tudo confuso. Não, eles agem dentro de uma organização, eu acho muito correto, né? E é como aqui, a gente tem que ter organização, tem que ter planejamento. Num caso, olha, eu moro numa cidade aqui que chega a ser louco. A gente tem em Angra dos Reis uma usina atômica, sei lá, né? Gente, quando dá um feriado, que o pessoal sai de Angra e vem para o Rio ou vice-versa, ninguém anda na estrada. Você imagina num caso de uma explosão nuclear ali. Vai morrer todo mundo, porque não tem como sair pela estrada, tudo mal planejado. Então isso é aqui, né? Agora, do lado de lá, eles trabalham com planejamentos, até porque eles têm todo um aparato tecnológico para planejar passo a passo tudo o que vai acontecer. Como a gente, isso que eu tô falando para vocês, olha que rede, olha que malha linda a gente está formando, né? Vamos escolher, e isso é um grupo só. Eu não tô falando que exista só uma colônia, que a gente vai ser os únicos salvos se acontecer. Eu tô falando de um grupo que a gente está formando, que eu creio que se a gente for multiplicar, a gente já deve ter, sei lá,
Ó, se partir só desses 1000 que me acompanham na segunda, você imagina que multiplicando isso por 10, nós já somos 10.000, e esses mais 10, olha isso, a progressão disso aí. Quantas pessoas estão conectadas ou nós vamos conectar nessa nossa rede aqui, tá? Então também não fica pensando que nós vamos ser as últimas, como é que é, bolachas do pacote, não é assim. Cada lugar está se formando uma rede dessa, tá? Então, quem quiser participar, independente de raça, de cor, de credo, de qualquer coisa, independente da sua religião, porque esse trabalho está sendo feito não em cima de religião, não é só espírita que está sendo escolhido, não, tá? Está sendo feito em cima de condição energética. A gente tem saído agora, como ontem eu saí durante o dia, eu dormi muito. Hoje eu tô caindo de sono. Hoje eu vim gravar o vídeo aqui para vocês porque foi preciso, foi pedido. Eu ontem tive uma aula para poder vir explicar isso aqui para vocês de forma que não apavorasse ninguém, mas que fosse dito o que está sendo feito, que é preciso que vocês saibam, principalmente com a relação desse apito. Fiquem ligados, tá? É esse twinzinho ali. Ouviu esse twin, pensa, enumera as pessoas que você gostaria de levar, de que fossem salvas também. Mentaliza o nome. Se quiser, pode até escrever num pedaço de papel, tá? Não tem problema não. Você pode escrever, mas fica ligado se você ouviu o apito. Então, e outros avisos vão ser dados também através desse apito. Qualquer coisa que a gente precise ser avisado, eu vou vir aqui para vocês. Agora eu vou dar minha cara a tapa, não tem problema não. Aqueles que quiserem acreditar, vão acreditar. Quem quiser, como é que é a história que Jesus falava? Quem tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, vão ouvir e vão ver. Quem não quiser, desde que não fique aqui também incitando ódio, briga nos comentários, vai ser bem-vindo, tá? Mesmo que você fique olhando assim meio de... Será que é? Será que não é? Não tem problema nenhum, tá bom? O importante é muita paz, muita serenidade, a gente manter bons pensamentos e ter noção de que a gente está sendo vigiado, escolhido pelos nossos atos e nossos pensamentos. Então trata de ser bonzinho, que é para merecer ficar na terra. Lembra que Jesus falava que os mansos e pacíficos herdarão a terra, não é isso aí? Que já me corrigiram que eu falei que era os céus, está errado num outro vídeo. Herdarão a terra, os mansos e pacíficos. Por que ele falava isso? Ele sabia, então ele sabia das coisas. Vamos fazer a coisa de uma forma silenciosa, tranquila, sem alarde, mas fazer a nossa parte, ok? Bom, eu acho que já falei demais, era importante passar isso tudo para vocês. Espero ter passado de uma forma bacana, que não assuste ninguém, mas que vocês entendam a seriedade desse momento, ok? O Chico tá querendo entrar, esse barulho não é do ET, ó, é ele no vidro da porta, assim, ó, a unha, tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigada. Quem quiser, eu tô com o curso ainda aberto hoje, as inscrições estão abertas, sim, estão abertas. O link vai ficar aqui na descrição desse vídeo, mas independente, é porque o curso de projeção astral é legal, porque ainda tem mais isso, né? As pessoas que estão participando do curso também fazem parte dessa minha relação de amizade, mas você, principalmente, olha, se você não quiser participar do curso, não tem nada a ver, tá? Mas uma coisa importante, participa da live de segunda-feira. Tem ajudado muita gente, tem curado muita gente e isso vai te trazer para a egrégora também, tá bom? Independente de estar no curso ou não. O curso tem ajudado que esses projetores que foram tratados do lado de fora para fazer esse trabalho, muitos dentro do curso já estão entendendo o processo da projeção e recobrando, rememorando o que estão fazendo do lado de lá. Tá? Mas se você não quer nem, eu sei que muita gente não quer nem saber, não tem problema, você está participando do lado de lá, você está fazendo a sua parte, se você não quer rememorar, não precisa, mas faça parte desse grupo de segunda-feira que vai fazer bem para você, só faz bem, só tem ajudado muita gente, né? E você também vai ajudar outros a serem ajudados, que quanto maior o nosso grupo tiver, mais pessoas a gente pode ajudar mutuamente, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada de coração. E fiquem com a luz.